Evangelho. Falamos do Evangelho no último vídeo. Eu quero ir mais fundo nisso, em um tipo de conceito estrutural do Evangelho. Eu quero voltar aos conceitos básicos do Evangelho. É como voltar atrás e aprender a ler novamente. E é importante que façamos isso porque há muita confusão sobre o Evangelho no mundo de hoje. Deixe-me partilhar com você algumas confusões no Evangelho hoje. Uma das coisas que sempre ouço é: eu não sou bom o suficiente para Deus. Nós temos essa ideia de que devemos fazer algo para ser bons para Deus. Às vezes, quando estou com um grupo, eu pergunto: quantos de vocês foram bons o suficiente hoje para serem salvos? Inevitavelmente, nenhuma mão é levantada. Por quê? Porque estão ouvindo a pergunta: quantos de vocês são bons o suficiente para serem salvos por sua própria força? Não é o que eu perguntei quantos de vocês são bons o suficiente para serem salvos. Então eu sigo com a segunda pergunta: quão bom você tem que ser para que Jesus o salve? As boas novas com o Evangelho é que não importa onde você esteja, não importa quão pecador você é, nesse momento você é bom o suficiente para ser salvo. Deus não pede que você mude nada antes de salvá-lo. Ao invés disso, Ele promete que ao salvá-lo, Ele transformará você. Na igreja há muitos debates hoje sobre se Deus nos salva do nosso pecado ou em nosso pecado. Errado. Pergunta errada. Porque na realidade Deus nos salva em nossos pecados. Não há outro lugar em que Ele possa nos salvar, pois não podemos nos livrar dos pecados até que Ele nos salve. Então, Ele nos salva dos nossos pecados. Não é um outro, senão as duas coisas. Tive o grande privilégio de compartilhar essas novas com o assassino, olhando pela janela de vidro da cadeia, dizendo: seu pecado não é maior que o meu, e Deus pode te perdoar e te salvar bem aí onde você está. É uma esperança maravilhosa, como em apenas alguns minutos o Evangelho pode trazer alegria a alguém que está desesperado por ter tirado a vida de outro alguém. Esse é o poder do Evangelho. A segunda confusão sobre o Evangelho é que somos salvos pela graça. Mas temos que obedecer para continuarmos salvos. Tenho visto algumas pessoas que dizem: sim, fui salvo pela graça, mas tenho que me esforçar para me manter salvo. Existe apenas um jeito de ser salvo. Para estarmos salvos, temos que lembrar quem é Jesus e lembrar das boas novas do Evangelho. Que é apenas quando cremos em Jesus que a salvação é nossa. A vida eterna vem com apenas uma condição: crer em Jesus Cristo e nada mais. Agora, esse acreditar nos leva a uma vida transformada. E nós podemos escolher nos separar dele. Mas não é nos esforçando que nos mantemos. De fato, em João 6, eu acho que é o verso 26 ou 29, quando os judeus perguntaram para ele o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer, ele disse: a obra de Deus é esta, crer naquele que me enviou. Eu percebi que a vida cristã se resume em um simples mandamento: crer naquele que Deus enviou, acreditar em Jesus Cristo. Por quê? Porque isso vai nos levar a confiar nele. Isso vai nos levar a aceitá-lo como Senhor. Isso vai nos levar a crer que Ele faz morada em nós e confiar nele para mudar nossa vida, em vez de nós tentarmos mudar não apenas nossa própria vida, como a vida dos outros. E por quê? Porque o Evangelho começa com compreender que o centro é Jesus e o que Ele tem feito e prometido fazer em nossa vida. Que somos salvos em nosso pecado ou do nosso pecado foi o segundo ponto confuso que falamos. O próximo ponto é: podemos ser salvos estando em pecado? Nossa reação imediata é: claro que não podemos ser salvos estando em pecado. Nós temos que parar de pecar antes de ser salvo. Mas deixa eu te perguntar, como você vai parar de pecar? Como você tem conseguido fazer isso? O único lugar em que podemos ser salvos é enquanto pecadores. Porque só Jesus pode nos transformar e nos dar vida nova. Só Ele dará vitória sobre o pecado. Tem um outro ponto de discussão. Nossa obediência é necessária para a salvação? Devemos ter muito cuidado com isso. É a obediência parte da nossa salvação? Sim, e nós exploramos isso em outro vídeo. Mas obediência não é necessária para nossa salvação. Confiança é necessária. Obediência é o resultado de andar com Jesus. Deixe-me fazer uma pergunta: que nível de obediência é necessária para a minha salvação? Você pode ser 80% obediente? Você pode ser 90% obediente?
Deixe-me ilustrar ou explicar dessa forma. Eu tenho uma garrafa de água aqui. É água pura, acabei de abri-la. Você beberia dela? Claro que sim. Se eu disser que peguei uma gota de água do vaso sanitário e coloquei uma gota do vaso sanitário aqui, você beberia? É 99,99 pura. Você beberia? Você diz, claro que não. É o mesmo com obediência. Só tem um nível possível, 100%. E isso só é possível com Jesus Cristo, conforme Ele produz isso em nós. É parte da salvação? Absolutamente, é parte da obra da salvação em nossa vida. Agora, nós temos a escolha de obedecer? Sim. E se escolhermos desobedecer, nós ignoramos os mandamentos de Deus e o trabalho do Espírito Santo em nossa vida. E se continuarmos a fazer isso, nós acabaremos endurecendo nosso coração e nos distanciando de Jesus. Isso é escolher a morte em vez da vida. Mas o segredo é focar em Jesus. Outra discussão é: pode a obediência ter impacto em nossa salvação? Certamente. Se escolhermos desobedecer, endureceremos nosso coração e nos distanciaremos. E a pergunta final é: o que a obediência tem a ver com nossa salvação? Já falamos sobre isso, então vamos falar sobre alguns pontos para relembrar. Número 1, o Evangelho são as boas novas de que Jesus resolveu nosso problema com o pecado. Número 2, que Deus nos proveu salvação enquanto ainda estávamos em pecado. Romanos capítulo 5. Número 3, nossa salvação é inteiramente trabalho de Cristo por nós em nós. Número 4, nossa obediência apenas contribui no processo de nossa salvação. Número 5, salvação é completamente dada. Se tivermos Cristo, nós teremos vida. 1 João capítulo 5, versos 11 a 13. Número 6, quando nós temos Jesus, nós atravessamos da morte para a vida. Isso é João 5,24 e Romanos 8, 28 a 29. Nada pode nos separar do amor de Deus.